É para lá de óbvio, né? Falar um pouco aí da sua visão, na sua angulação dessa queda de braço aí do Brasil e de outros países com os Estados Unidos. Perfeito, perfeito. Vamos tentar trazer um panorama geral, né, para a população entender. Às vezes a gente fica tarifaço do Trump, né? Do Trump. Então a gente vai tentar conversar um pouco sobre essas questões e trazer uma visão um pouco mais detalhada sobre algumas questões, tá? Então vamos lá. Primeiro, o que é esse tarifaço? O governo americano ele vem fazendo uma política desde que o Donald Trump ele assumiu o seu mandato, seu novo mandato lá nos Estados Unidos. Ele começou a fazer algumas políticas que começam com questões políticas e depois é que chega na economia, e já chegou na economia dentro de uma perspectiva fiscal, ou seja, que trata da questão tributária, das receitas e despesas do governo americano. E uma das coisas que ele vem fazendo é a aplicação de sanções, ou seja, de punições ou de multas para os países que negociam no mercado internacional com os Estados Unidos. A alegação, em muitas das vezes, é que há um déficit na balança comercial americana quando ele negocia com outros países. O que significa? No linguajar bem popular, o Trump está dizendo que os Estados Unidos estão perdendo dinheiro quando negocia com outros países. Então, diante desse cenário, ele e a equipe econômica eles começaram a montar uma estratégia de recomposição fiscal americana a partir do aumento da carga tributária para quem exporta para os Estados Unidos, para quem vende para os Estados Unidos. Isso também tem um efeito não apenas na arrecadação americana, mas tem um efeito muito mais forte também na proteção das empresas e dos produtos americanos, numa concorrência internacional que, na linguagem, na fala do Donald Trump, é uma concorrência desleal, uma vez que o resto do mundo, boa parte do resto do mundo, tem questões de custo de produção mais baixo, por isso conseguem vender a preços mais acessíveis nos Estados Unidos e assim prejudicam os produtores de lá, dos Estados Unidos. Isso apanhar geral uma justificativa dada pelo governo americano sobre o porquê dessa dinâmica de tarifaço, ok? Vamos chegar agora para o Brasil. O que acontece? O Brasil não foi só no Brasil, tá? É bom que todos saibam que aconteceu com praticamente todos os países que negociam com os Estados Unidos, eles foram tributados, tiveram essa sobretaxa implantada, tá? Então o Brasil foi um deles, a Rússia é outro, a União Europeia, enfim, todos estão sendo taxados ou sobretaxados. A grande questão é que o Brasil hoje é o país com a maior sobretaxa do mundo. Os Estados Unidos olharam para o Brasil e simplesmente definiram que a gente ia ter uma taxa de 50%. De onde ele tirou 50%, ninguém sabe, ninguém viu, não há justificativa técnica para isso. Nos países a faca está na barriga, mas aqui está no pescoço, literalmente. Do pescoço para cima um pouquinho. Então a gente tem um problema que de fato acontece. É um problema que está instalado e que é um problema tecnicamente unilateral. Porque não houve negociação, não houve uma conversa, não houve informações. O que houve foi uma determinação do governo americano de sobretaxar os produtos brasileiros, certo? Entrou em vigor recentemente, né? Essa semana, passaram algumas semanas na discussão, o que vai, o que não vai cair, não vai esse tarifaço, e pediram que o governo federal intervisse, e do outro lado, a gente precisa falar sobre isso, a gente tinha um pessoal da extrema-direita política brasileira que, pese a mão ou não, estava torcendo. Jogou gasolina no incêndio. Estava torcendo para que, de fato, o problema acontecesse. Né? Então, e aí surge a grande questão de se é ou não patriota, uma vez que está torcendo contra o próprio país. Então, é uma coisa que entrou no espectro político. E não é no espectro político meramente da cabeça da gente que está conversando aqui, Arimateia e todos. A grande questão é a carta que o governo americano manda para o governo brasileiro dizendo que vai nos taxar. Ela tem no primeiro parágrafo e no segundo aspectos que são políticos. A tentativa do governo americano intervir diretamente na vida, na soberania e nas decisões internas do Brasil. Isso é fato, está lá na carta que o Trump mandou. No terceiro parágrafo é que ele vem justificar sob a perspectiva econômica e, isso eu falo de forma categórica, sem medo de errar,
ele faz uso de artifícios de linguagem, de uma forma de fala que, na verdade, ela é equivocada quando ele diz que os Estados Unidos estão perdendo da balança comercial com o Brasil, ou seja, que ele tem perdido dinheiro ao negociar com o Brasil. Os números mostram que isso é uma falácia. O Brasil, os Estados Unidos, nos últimos anos, eles tiveram superávit de mais de 90, 70, não lembro o número exato, mas era algo absurdo de grande, o volume de recursos do superávit, ou seja, que as vendas superaram, as receitas americanas superaram as despesas com produtos brasileiros. Então, assim, era algo surreal e que não dá para dizer que os Estados Unidos estariam perdendo nessa disputa. Então, no final das contas, o que fica é a componente política. Por fim, para a gente não estender tanto a conversa, o que tem na prática? Hoje, alguns produtos brasileiros eles apresentam essa sobretaxa de 50%. Originalmente seriam todos os produtos brasileiros, mas aí efetivamente o que aconteceu depois foi que o governo Trump tirou alguns. Por exemplo, os americanos não conseguem sobreviver sem o suco de laranja brasileiro, então tiraram o suco de laranja a gente fala brincando, mas é verdade, o suco de laranja tem um alto volume de exportação para os Estados Unidos, são grandes consumidores do suco de laranja brasileiro. E originalmente o suco de laranja brasileiro estava sendo no tarifaço também, nas taxas. E aí houve um movimento interno nos Estados Unidos para que fosse retirado o suco de laranja de forma conveniente. De forma conveniente. E outro também de forma conveniente, outro produto brasileiro, foram os aviões da Embraer. A Embraer está com um volume de vendas para os Estados Unidos relativamente alto. Isso ia prejudicar significativamente a economia americana, porque o custo dessas aeronaves são muito altos. E aí, se ele ainda taxa em 50%, ele não ia conseguir chegar ao preço de venda. E a Embraer é uma grande empregadora dentro dos Estados Unidos. Exatamente. Também. Tanto é verdade, Arimatea, que houve conversas até da Embraer estabelecer uma fábrica nos Estados Unidos para que não houvesse a sobretaxa lá. Então, isso não morreu ainda, essa história, mas enfim. Então, o que é que a gente tem de produtos que estão dentro desse tarifaço? Café, o que provavelmente talvez seja até interessante para o cenário, para o mercado doméstico brasileiro. É possível que no curto prazo o preço do café venha a cair, porque vai sobrar café, já que os americanos não vão poder mais comprar o café da gente com 50% a mais no preço, né? Calçados, e aí os calçados, isso afeta um pouco a economia paraibana, porque a Paraíba exporta calçados para os Estados Unidos, mas assim, afeta pero no mucho, né? Afeta, mas não é tanto assim, porque o volume de vendas não era tão significativo a ponto de abalar o crescimento da economia paraibana, como a gente falou no dia no último feriado, né, da criação do estado da Paraíba. Não vai chegar a afetar significativamente a atividade econômica do estado, mas gera um problema, né? Carne bovina, e aí vale a ressalva, o agro brasileiro, que esteve sempre ao longo desses últimos anos ao lado da direita política, né, da extrema direita, eles começaram a ficar chateados com essa situação. Por quê? Porque a carne brasileira e produtos agropecuários brasileiros foram taxados em 50%. Então, objetivamente, até a brincadeira que se faz é que o governo brasileiro ele tem feito um esforço grande para tentar taxar os super ricos, e na verdade veio deles próprios a própria taxação, porque veio da própria extrema-direita a lógica desse tarifaço que taxa os super ricos, os grandes produtores brasileiros, e que vai afetar efetivamente o comércio internacional. Então, assim, é uma situação. Aí tem frutas, tem tecidos, essas coisas todas entraram dentro desse tarifaço. Professor, é bom a gente arrematar, me parece, com um aspecto importante no campo do desdobramento. Se fala muito na lei da reciprocidade, do Brasil reaplicar, voltando aí as tarifas para produtos que consomem dos Estados Unidos, que compram dos Estados Unidos. E o senhor mencionou há pouco que a balança é superavitária para os Estados Unidos. À primeira vista, essa lei de talião, do dente por dentro, ela é sensata economicamente ou é algo que merece ser melhor depurado e refletido? Sob hipótese alguma, a gente pode fazer política nem economia com estômago. A gente precisa fazer com racionalidade, né? Então, devolver por devolver algo dessa natureza é prejudicar ainda mais, acentuar o problema da atividade econômica brasileira.
O governo brasileiro já olhou para isso e já revogou a ideia inicial de fazer uma réplica nessa direção. O que o governo brasileiro, e acertadamente, ao meu ver, passou a observar é, uma vez que não houve recuo do governo americano, existe sim a taxação e está acontecendo, o que o governo brasileiro está fazendo é a criação de políticas e de medidas para tentar ajudar os produtores brasileiros nessa direção de não sofrerem tanto esse impacto sobre a sua atividade econômica. A lógica é dar com a mão e potencializar ou oferecer alternativas mercadológicas facilitadas, como por exemplo aumentar o nível de exportação para dentro dos países que compõem o BRICS, né? O grande grupo do Brasil, Rússia e tantos outros que fazem parte, né? Não são mais apenas não são mais apenas os 5 da sigla, né? Tem muitos outros países que entraram no BRICS agora, então a tentativa é estreitar laços com o BRICS e também tomar decisões conjuntas. Houve uma ação do governo brasileiro junto à OMC, a Organização Mundial do Comércio, reclamando desse tarifaço americano, mas efetivamente não vai ter nenhum efeito. A OMC ela tem algumas questões, mas efetivamente não vai ter nenhum efeito real. Mas as negociações, por exemplo, com outros parceiros comerciais, como os parceiros do BRICS, podem melhorar, ou melhor dizendo, podem diminuir o efeito do tarifaço do Trump. No entanto, tudo tem um retorno, né? A partir do momento que o governo brasileiro aumentar seu nível de negociação com outros mercados, sobretudo com o mercado dos países que compõem o BRICS, é possível que o governo americano fique chateadinho e aumente ainda mais essa taxa sobre os produtos brasileiros. Há do que se ver, né? Vamos esperar um pouco para ver como é que isso se desenha para frente.